É desse jeito. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Cariocast, o podcast da Igreja Batista Carioca, falando diretamente aqui do Mota Prod Studios, aqui em Nashville, Tennessee, capital da música country, a 4.973 quilômetros aqui do Caxambi, só que não. Sejam todos muito bem-vindos, sintam-se à vontade. Curta, compartilhe e se inscreva no canal da igreja. Lá você vai encontrar muita coisa conteúdo que vai ser edificante para você. Amém. Tá? E hoje você já me conhece, já conhece essa maravilha. Então, sem mais delongas, hoje nós temos um convidado mais do que especial. Nossa, tem até Vou deixar a Manuela apresentar. Temos ali o nome dele na calçada da fama. Importamos essa estrela rara do cenário musical international. Nosso amigo, nosso irmão querido. Nosso irmão querido, Josimar, que está aqui com a gente hoje. Josi, obrigada por você ter... as palminhas! Eu que agradeço. Obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Obrigada por você estar aqui compartilhando um pouco daquilo que Deus tem feito e continuará fazendo na sua vida, né, amigo? Amém. É isso aí, Amém. muito bom. E a gente sempre começa, você já deve ter visto, e a gente sempre busca começar com aquela pergunta básica, assim, de como é que Cristo te encontra. Porque algumas vezes ele te encontra alguns na infância, outros na idade mais madura, ou às vezes na adolescência, na juventude, mas sempre tem aquele momento específico em que a gente tem aquele encontro com Jesus que ele é determinante para mudar toda a nossa história, né? Bom, eu fui criado num lar evangélico, né? Já de berço, né? É. O meu pai, ele era diácono da Igreja Batista Betel, Maria da Graça, né? Uhum. E eu fui batizado com 9 anos. Ali na Cisnes de Faria? Cisnes de Faria. Conheço. Eu fui batizado com 9 anos de idade, mas a minha conversão foi algo assim, tanto singular. Uhum. Eu me converti quando criança, fui batizado com 9 anos, mas eu quando tinha meus 21 anos, 20 anos mais ou menos, assistindo uma pregação lá no setor de trabalho, né? Aí o pregador falou assim: você tem certeza da sua salvação? Você que está aqui e tal. E eu não tinha essa certeza. E eu já tocava no culto lá, inclusive na organização militar onde eu servia, né? Sim. E eu me levantei e fui lá na frente. Eu acredito que o pessoal ficou assim, ué, como assim, né? como assim? O Josimar está indo lá na frente lá. Então, eu posso dizer que minha conversão se deu a partir dali, né? Assim, Sim, com certeza, né? Porque aquela pergunta mexeu comigo, né? É isso que eu ia te perguntar. O que gerou, né, essa dúvida, tipo, que te fez pensar, eu não tenho certeza. Eu penso Não isso sei sempre porquê, quando... não sei porquê que veio essa dúvida na minha mente, Sim. mas eu sempre penso naquela... não pensei 2 vezes, foi lá na frente. Que Jesus ressuscitado está caminhando com Pedro e João está vindo atrás e ele, e esse aí e tal, não sei o que. Ele fica, cara, não te interessa. Tu, quando se converter, você confirma seus irmãos. Ele, cara... Eu tô aqui mó tempão, né? Eu mó tempão, mas como? Jesus falou isso para Pedro. É quando dá aquele estalo, assim. E você falou ali, né? Chamado e ministério, não vou nem falar, porque o homem já está com o violão aqui. Qual será, né? Já tem que vir preparado, mas né? Desde... A música vem desde criança? Olha, eu me lembro que quando eu tinha mais ou menos meus 6 anos, incrível, né? Eu pegava um cantor cristão e começava do 1, né? Eu ficava cantando, engraçado, dentro do quarto. Me lembro muito bem, engraçado, né? Aí cantava o número 1, aí o 2 eu não conhecia, eu já pulava pro 7, né? Aí pro 9, né? Aqui tem como título Santo, né? Uhum. Santo, 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 Santo. Uhum. Aí 12, eu já conhecia essas canções, porque esses hinos eles eram cantados sempre. Continuamente. Antigamente era muito cantado os hinos do cantor cristão, né? E eu me lembro que com 9 anos, meu pai
juntou eu, meu irmão tinha 8, eu tinha 9, e nós fizemos um trio, voz diferente. Ele Já abrindo vozes, você com com 9 anos. Com 9 anos. 9 anos. Caraca. Aí meu irmão cantava a melodia, melodia, eu cantava o contralto e meu pai o tenor. Olha que maneiro. Eu me lembro de tinha Viu, Fabiano? Ele tinha 9 anos e fazia isso. Eu sou incompetente demais, velho. Não, mas Brincando com ele. o que acontece? A minha voz era assim, bem aguda, e eu não conseguia cantar a melodia. Ainda mais com Então, criança, né? então eu ia pro contralto. Engraçado, Mas né? que legal, o teu ouvido já te levava É. a achar ali uma segunda voz. Mas aí o meu pai me ensinou, é claro, Sim, né? sim. Sim, tudo bem com Fazer aquela voz aquela determinada canção, né? aquela região ali, né? É. Mas isso é legal pra caraca. Com né? certeza, porque Eu- já desde pequenininho você já vinha sendo preparado para E isso, com né? 13 anos eu comecei a cantar em coral, né? Com 13 anos. Sim, e o instrumento? O instrumento foi uma história que eu tinha quebrado o braço há pouco tempo, aí eu tinha tirado o gesso há pouco tempo, né? 14 anos, aí meu pai me deu um presente, um violão. Não sabia nada de violão. Era Aí- só cantando até ali, É, né? aí eu corri atrás lá de uns vizinhos lá que tocavam violão, era da igreja também. Eu comecei, né? Lá, ré, mi, Fazendo Deus te aquele ama. basicão. Deus te ama e eu te amo e assim devemos viver. Entendeu? Essa foi a primeira canção que eu aprendi no violão. Que legal. Primeira canção, né? Um acorde mais simples, né? É. Não, e no tempo que você não tinha acesso, você tinha que recorrer a alguém, né? É. Porque você não tinha internet que Porque ensinava. quando tu pega o cantor cristão, ele não vem também com, com cifra pra você Não, aprender. não. Naquele ouvido, tempo né? não naquele tempo, né? Não, assim, com todo Era mais respeito, né? ouvindo, Era mais ouvido. ouvindo. E é mais partitura também? Já tinha cifras Não, assim? tinha também, partitura, né? cifra. Não, ia muito no início, assim. Era muito no que o cara te ouvido. ensina, Era né? muito naquilo que a gente escutava, pegava as notas ouvindo e tocava. Agora, até a minha conversão que eu falei aqui com 20 anos lá no setor de trabalho, teve muitas coisas aconteceram, né? Sim. A igreja mãe fez uma congregação e eu com 16 anos já tocava violão, já tocava várias canções. Aí meu pai era seminarista e ele foi dirigir a congregação e eu fui ajudar ele. Pouca gente, dá aquele negócio todo, mas eu fui, né? Quebra lá no violão pra Eu nós. fui, né? E nem disse não, nem aquele negócio, né? Do filho que fala, né? O filho que fala, né? Um diz que não ia e foi, outro disse que ia, não foi, né? E eu fui lá ajudar na congregação e foi crescimento de lá para cá, né? Foi ali que você engrenou mesmo no instrumento, né? Sim, o violão, foi mais o violão. Com 16 anos já tocava, né? Com 15 anos já tocava alguma coisinha, né? E com 16 anos meu pai me chamou para não tinha nada, não tinha nenhum instrumento na congregação. Não tinha nada. Aí tinha o violão. E o violão não tinha fio, não era ligado em Era caixa. só no acústico mesmo, Só no assim? acústico mesmo. Não, e o violão é incrível porque Só no você acústico. pode levar pra qualquer lugar, você pode fazer qualquer coisa. É. Você não depende de nada, é só estar afinado ali e alguém que saiba executar. Tanto é Fora que isso, a Clarice agora tá querendo aprender justamente por isso, porque ela tava na bateria ali, né? Ela, não, poxa, mas se eu quiser ir pra algum lugar, ela falou eu não exatamente consigo isso, né? tocar e Como é que eu vou cantar, levar a eu não bateria na posso, mochila? é. Não tem como botar a bateria. Agora o violão já consegue agora ela já levar. está em cima do violão o tempo todo, É. fazendo riffzinho, aprendendo a fazer. Mas só que a gente está falando do violão, só que daí às vezes você está lá no culto, daqui a pouco quando tu vê ele tá tocando teclado, daqui a pouco ele tá lá, não sei aonde. Caraca. Aí já. É porque daí abre, né? Você acaba estendendo. Eu não sei se o teu principal é o violão. Sim. Mas ali o teclado, não, pelo menos pra gente que tá assistindo, não vê essa diferença. Tipo assim, o cara sabe tocar um negócio, mas quando chega no outro dá uma travada, entendeu? Mas ali você consegue desenrolar. Entendeu? Como dizem. Entra naquela palavra, né, dos talentos, né? Isso, eu acho que deu uma multiplicada, né? Com certeza. Mas se a gente permanecer ali aos pés de Jesus e usando, Deus automaticamente vai multiplicando. Né? Pô, isso é legal, porque você não só executa. Tipo assim, eu também gosto de fazer as coisas. Por exemplo, não tem nada e de repente você fez e aconteceu um negócio que estava dentro da sua cabeça, você consegue exteriorizar. E aí você acaba não só executando as músicas no culto, mas você acaba compondo também. A composição, exatamente, a composição começou eu tinha mais ou menos 16 anos, coincidentemente, Sim. na época que fui trabalhar na congregação. Inclusive, a minha primeira composição
teve como título Presença Incomparável. Eu não sei se alguém que estiver assistindo, né, lá daquela época. Aí eu participei com essa música, voz e violão, num festival de música da Associação Rubi, lá no Colégio Lemos Cunha, lá na Ilha do Governador. Que legal. Aí pela misericórdia de Deus, nós fomos em primeiro lugar lá. Olha que maneiro. Voz e violão lá, Aí. e eu tremia igual um... mas eu conseguia disfarçar. Não comprometeu, pelo menos. Mas o mais interessante, que é uma coisa que eu sempre falo, a gente sempre a gente não para de aprender. É verdade. Não para de aprender. Recentemente, eu peguei uma orientação com um jovem, com uma jovem que tinha começado há pouco tempo. Inclusive, não sei se vocês conheceram a Maria, né? Um ritmo que eu não estava conseguindo fazer, ela pegou e, não, Josimar, é assim e tal. Então, a gente... É uma vida de constante aprendizado. Com Não só certeza. na música, De troca, principalmente na palavra, né? Amém. Sim, é verdade. Porque é uma coisa que eu sempre me preocupei, estudar a palavra, para que as minhas composições não venham sair fora da palavra. Sim. E isso aí a gente tem que Mas levar e como a é que- sério mesmo. Aí né? você falou desse processo, assim, desse processo criativo, né? Como é que é? Deus coloca um tema na sua mente e você procura na palavra respaldo para o que você está querendo dizer? Ou é o inverso? Você está lendo uma passagem bíblica e dali Deus te inspira? Tem a ver com mas sentimento. A inspiração às vezes vem de uma pregação. Olha, legal. Né? Uma vez eu ouvi uma pregação sobre o maior milagre é aquele que quando Jesus ele bate a porta do coração, e a pessoa, por exemplo, a pessoa ser curada de uma enfermidade, não depende dele abrir a porta do coração para ser curado da enfermidade, mas ele para ser salvo, para ele receber a salvação que só Cristo dá, ele tem que abrir. É verdade. Né? Então, aí eu ouvi essa pregação e surgiu aquela canção O Maior Milagre, que não sei se vocês conhecem, né? Toca aí. O maior milagre que pode acontecer. Ele tem a Mas voz sim. bonita, né? Não é coxo andar, nem cego ver. Não é ser curado de enfermidades ou de alguma tragédia, alguém sobreviver. Aí vai, aí o coro é nascer de novo, ser nova criatura, sair das trevas e viver na luz. É nascer de novo, ser nova criatura, morrer para o mundo e viver para Jesus. Então, essa é uma música que surgiu de uma pregação que eu escutei. E ali mesmo na igreja, Deus tá Não, falando. assim, a coisa vai Fala, é devagar, não é caramba, assim pô, também. Desce Aí seria cada- um milagre mesmo. hein? Recebe um Seria- fax, né? Seria mais um milagre. Esse ele faz um milagre, né? O outro Não, mas é uma coisa mais trabalhada. Tipo assim, um dia a gente trabalha a melodia, Sim. vai encaixando a letra, né? É porque aquilo, a gente vai meditando naquilo que foi falado, Tem né? também as rimas, né? Rima Isso. rica, um pouco mais... E daí, aí vem a parte do trabalho, é você baixar a cabeça e ir lapidando aquela inspiração, né? Exatamente. E você, acho que a gente estava conversando sobre essa questão de composição. Quantas músicas que Deus já te deu, Josi? Olha, eu não tenho, assim... Quantidade, assim, eu não tenho. Mas eu acredito que tenha sido mais de 150. Cara, que benção. Que Sim. legal. Eu tenho músicas, inclusive, com o Gênio Mascarenhas, com Maruzete Catarina. Uhum. Ela inclusive, gravou um CD, 2 CDs para a Line Record, que tinham umas 3 músicas minhas, né? Tem a Jossana Glessa. Isso, é. Teve não no seu auge, mas o Otto Louvores também gravou uma canção minha. Olha que legal, que Lá benção. no final da década de 90. O Edivaldo Novaes ainda era vivo, né? E tem alguma, assim, que você sinta daquele momento especial, assim, que Deus tenha... Que cada música tem uma história, né? Mas sempre tem aquela que a gente sente, cara, essa aqui... Não, é essa que eu acabei de mostrar para você. É o que tem como Sim. título O Maior Milagre. Isso. A primeira foi aquela que você venceu lá na ilha, né? É bem antiga. A presença de Jesus enche a vida e traz a luz, Aham. né? É bem... A presença de Jesus
enche a vida e traz a luz. Se quero paz, amor e fé, viverei sempre com meu Jesus. A presença termina, né? A presença de Jesus. Esse é o refrão. Né? Esse é o refrão. Já dá raiva. Esse é o refrão, né? Não, mas isso Mas é essa legal foi, pra poxa, caraca. quantos anos tem, né? Tinha Pra você ver, 16 pô, anos. 16 anos. Pra você ver que a gente estava falando sobre o 16 pra talento, 17. sobre o chamado, o talento, a vocação, né? Você já tem isso desde novo. Desde lá. Desde criança, Deus já Mas foi te desde lapidando, criança. né? Mas uma coisa eu digo pra vocês, assim, quando eu cheguei na Carioca, fizeram uma pergunta lá, distribuíram que papel, onde você quer, Sim, o que você né? quer desempenhar e tal. Eu não mudei, era aquilo mesmo, quero desempenhar Esse o papel. mesmo ministério Sim. onde for necessário, né? Nos ministérios onde for preciso. Sim. Eu tenho camiseta do Carioquides, tenho A camiseta gente dos sabe, Homens de não tem Honra. necessidade, a gente Os Homens vai, de né? Honra. Então a gente, de uma certa forma, nesse tempo que eu estou na Carioca, teve momentos que eu desempenhei esse meu ministério em todos os ministérios. Agora também eu sim. faço parte também do Celebrando a Recuperação. Isso, é. Sim. Toda quarta-feira nós estamos lá, inclusive eu faço a propaganda aqui. Isso, Toda pode quarta-feira, 19h30, Celebrando a Recuperação, Igreja Batista Isso Carioca, aí. Rua Getúlio 18. Né? Né, fala. Não, pode falar. Não, que eu ia falar a respeito ali da composição e você falou sobre a palavra de Deus. Tipo, que eu não sei como é que é o rumo que a música está tomando hoje, principalmente a música cristã hoje. Até mesmo ela responde à nossa geração, né? Quer dizer, a geração do jovem hoje, que ele tem um negócio muito Intimista, assim, né? muito Introspectivo. muito repetitivo também. É. Você não vê uma... Eu não sei se a uma palavra é construção. exatamente esmero. em Mas é uma construção, construir uma letra em que o nome de Jesus esteja em voga, entendeu? Que seja edificado ali e fica colocando o adorador como o centro da música. É aquilo que Jesus faz por mim. Mas quando você coloca a Bíblia como... Por isso que a Manuela perguntou, vai ler na Bíblia e tal, você Isso. coloca a palavra de Deus como aquela régua, né? Para você medir a sua composição, você consegue adorar a Deus com a sua música, não deixando de falar de você. Eu Sim. acho que é isso que tem acontecido. Não sei se você concorda ou não. Eu também não sei se eu consegui explicar exatamente o que eu queria dizer, porque eu tô cheio de dedo para não falar. Não, na verdade, assim, o que eu acho que também, né, é que as letras, elas estão muito introspectivas e elas falam mais de uma experiência pessoal do que uma exaltação Sim. coletiva, convidando as pessoas a juntos nós adorarmos a Deus, né? Algo nesse sentido, O né? exemplo disso é que você não tem mais música de comunhão, né? Vamos cantar uma música de comunhão na igreja. Geralmente, hoje em dia, é mais difícil. Você acaba cantando Corpo e Família, né? Indo lá atrás, né? Tipo com a Azaf Borba, aquele pessoal, que hoje em dia você tem mais porque responde A geração, né? a cultura. É diferente, né? A forma como eles percebem a realidade do que da forma como a gente percebia. Bom, não é muito fácil assim, a gente Definir. dizer a nossa opinião, a nossa visão, porque cada um tem uma visão, né? Sim. E somos gerações diferentes Cada um tem também, uma né? visão. Eu vejo, você falou que hoje em dia tem música com muita repetição. É. Sim. Às vezes é uma frase só, o coro e repete a frase 10 vezes. Não é o meu estilo. Assim, Sim. Eu tenho dificuldade de escolher essas músicas para colocar no repertório e tal. Primeiramente tem que falar de Jesus, tem que ter Jesus no meio. Sim. Deus, Isso Senhor. É muito difícil a gente escolher uma canção para o repertório que não esteja falando de Jesus, de Deus, Senhor, o que Jesus pode fazer, o que ele fez na minha vida, o que ele... então, exaltando o nome do Senhor, Jesus. É difícil, gente. Como que eu vou cantar uma canção
exaltando o nome de Deus, sem falar o nome de Deus, sem falar o nome de Jesus, Sim. né? Não, você pode até ouvir, mas eu pensei assim, pô, no altar Pode ali, ter dupla, para todo pode mundo, ter né? dupla, como é que fala? Dá duplo sentido nesse sentido, duplo né? sentido. Não, é até, tipo assim, tem músicas que às vezes cabem num devocional. Você tá ali, você e Deus, então é o momento que você está se derramando, né? Bota num fone de ouvido. Isso, então. Agora, num culto público, né? Tem que ter essa preocupação, né? Assim, Sim, né? sim. Então, assim, Sim. isso é importante. E acho que o que você está falando é que às vezes a gente tem menos do que se tinha antes, Sim, né? essa produção ela já está diminuindo, entendeu? Eu não sei como você vê se ainda tem algum jovem que tem essa preocupação. Não sei se isso é passado para eles, né? Porque, por exemplo, se você falou, pô, aprendi com 14 anos com o pessoal ali que era comecei a aprender, a gente nunca para de aprender. É isso aí. não, mas assim, começou porque alguém se dispôs a te dizer assim, não, Sim, faz sim. assim. Porque É. você não aprende só a nota, você acaba interagindo com a pessoa e sempre que você interage com alguém, você absorve um pouco daquela pessoa e aquela Com pessoa absorve de certeza. você, né? É sempre uma troca. E querendo ou não, você pegou um pouco dele, pegou um pouco de não sei quem. Você vai aprendendo e vai aprendendo e não para de aprender. Mas você falou tudo. Assim, para eu compor hoje, é uma mistura. Eu, por exemplo, eu já ouvi Azaf Boba, já ouvi Álvaro Tito, já ouvi o Zé de Paula, Vencedores por Cristo, Grupo Logos. Eu gosto muito, inclusive, do Grupo Logos. Tem as canções dele, Bíblia Sim, pura, né? É verdade. Então, Demar de Campos. a minha referência... Não, sim, Ademar de Campos. Então, a referência que eu tenho são esses cantores, essas bandas aí. E Grupo Elo, depois que virou Grupo Logos, depois da morte do Jairinho, né? Sim. O Jairinho que cantava... O Paulo César, né? O Paulo César, ele compôs aquela música Autor da Minha Fé. Sim. Ele já gravou com o Grupo Elo essa canção. E depois ele gravou de novo com o Grupo Logos. Então, tendo esse pessoal como referência é muito importante. E não, uma coisa que eu sempre falo para os mais novos, gente, a gente é músico, mas a gente não pode deixar de estudar a Bíblia. É isso aí. Sim. É muito perigoso. Às vezes a gente vê heresia por aí, porque está faltando a pessoa estudar a palavra. E o que a Bíblia diz, né? No profeta menor lá? O povo foi destruído por falta de conhecimento. Da palavra, Então, isso mesmo. por falta de conhecimento, a gente pode escrever heresia também. Sim, e a música é um veículo muito rápido. É porque ela é pedagógica Né? também. A Porque- música, quando você está cantando ali no culto público, ou quando você ouve na rádio, você está ensinando, de uma certa forma, o evangelho também para a pessoa. Então, que tipo de evangelho Sim, o que a cara pode gente, né? construir uma ideia É. baseado numa música, que, como você falou, que não é bíblica. Esse Né? que é- Tá ali, mas ele tá... Interessante agora, sim, eu estava pensando aqui que vocês estavam falando, quando as primeiras vezes que eu comecei a dirigir louvor na Igreja Batista Carioca, foi quando o Henrique começou a me colocar nos cultos de quarta-feira, né? Aham. Aí, Josimar, tal, aos Ministra poucos... aí. O pastor Henrique, lembra? O pastor Henrique era da nossa Esse- igreja. esse- Ele é não, pastor esse eu não ele é pastor da Igreja Batista em Água Santa, né? Uhum. Henrique Jacinto, né? Ele foi uma benção, né? Eu tive ele também como referência a maneira com que louvor, ele, né? exatamente a maneira com que ele fazia o louvor, né? E eu sempre falo, a gente tem que continuar aprendendo com todo mundo. Com certeza. Sempre alguém vai ter alguma coisa para Sim, pra ensinar acrescentar, né? para a gente. Né? É, E isso é- a partir daí, acho que falar em 2013, eu cheguei na Carioca em 2011, né? Uhum. A primeira coisa que fui fazer me colocaram no coral, né? Eu falo, olha, o pessoal quer desenvolver melhor. Eu comecei com 13 anos, né? Entra no coral. Vai desenvolver o ouvido, vai Sim. desenvolver o canto, né? Sim. Aprender técnicas no coral e assim, pessoas que querem começar a cantar, já quer começar a fazer o solo. E o coro é uma base, uma base muito Sim. boa. É uma Com escola certeza. ali, Uma quase. escola, é uma escola. Levando a sério, se dedicando, seja contralto, tenor, soprano, baixo. Né? Então, aí, a partir daí, 2013, eu comecei a dirigir aos poucos, né? Né? Uhum. Louvor, de vez em quando o Henrique me colocava lá para dirigir. E aí depois foi mudando, né? Os ministros da oração, e a gente continuou nessa levada, né? Aí eu falo, pelo menos numa coisa, tem muita coisa que eu não faço, que nem quando eu tinha 20 anos.
Mas uma coisa eu falo, dessa levada de mistério, de adoração, música, exatamente, eu faço, acho que acredito as mesmas coisas que eu fazia com 20 e poucos anos, né? Igual Caleb, né? Continuo, enquanto Deus estiver, força, né? enquanto Deus estiver me dando saúde, força, a gente continua, né? Eu já, de vez em quando eu falo para minha esposa, né? Isilane, vou mandar um beijo para ela, né? Beijar a minha metade. É isso aí. E eu falo para ela que, de vez em quando, estou com vontade de tirar o pé do acelerador, né? Que, poxa, aqui eu não tenho mais 30 e poucos anos, né? Tá com 37, né? 42, 37 né? de casado. 37 de casado. Caraca. E aí, tipo, eu vi que você ali fora, você fez uma música pra filha. Achei bonitinho aquilo, muito bonito. Tu não ouviu não, né? Não. Assim, foi, na verdade, serve para qualquer filho, né? Que tenha 2 anos, 3 anos, aniversário, né? Um filho temente a Deus, família de Deus e tal. Pode mandar essa letra para a criança, né? Isso aí. Aqui, ó. Vou cantar só a primeira estrofe e o refrão, né? Você chegou, me fez mais feliz, foi um momento especial, tão dependente e frágil assim, um presente de Deus pra mim. Você vai crescer e até mudar, mas não vou deixar de te amar. Herança de Deus, joia tão rara, parte de mim, bênção do céu. Herança de Deus, joia tão rara, por ti vou orar, enquanto eu viver, vou te amar. Aí. Ai, que Mas lindo, continua, né? Muito lindo. Mas isso é muito legal, cara. Porque... Essa música, inclusive, teve uma programação, aniversário de uma criança, não sei se foi a apresentação, que cantou, acho que eu cantei essa música junto com, se não me falar a memória, eu não me lembro se foi com o Marco Brito, com a Betânia. Nós fizemos um trio, né? Que legal. Eu acho que foi dessa música. Eu acho que foi dessa canção aí. Então, Não, fala. Não, fala. Para aí. Vai falar e falei, nós damos primeiro. Não, porque o que eu ia dizer é o seguinte, eu tô aqui ouvindo o Josi tocar e tal, e eu tô pensando que a gente tá falando muito do contexto da igreja, mas assim, né, a gente tem um amigo em comum, que é o Fernando Valim. E ele, assim, tem uma referência muito forte, né, de como você marcou a vida dele dentro do seu testemunho de vida, porque nós lá somos... lá na Marinha. Na Marinha, porque nós somos sal, né, sal no mundo mesmo ali, né? Então, o que eu ia dizer é que Deus coloca algo em nós e a gente espalha esse bom perfume, né? Aí eu queria que você falasse um pouco, como é que foi, Josi, assim, a sua trajetória aí, que você trabalhou esse tempo, agora você já tá, né, tá com os pezinhos pra cima, tá aposentado, Só maravilha, só tocando violão, andando com a gaiolinha de passarinho pela rua. Não tenho. Mas não como tenho, é que não. foi, assim, esses anos em que você teve o trabalho e você falou que também tocava lá, não é isso? Sim. Como é que foi essa experiência? E uma coisa, foi até bom você fazer essa pergunta. Eu, com 20 anos, eu já tocava no culto que era feito às 12 horas, né? Na hora do almoço, né? Na hora do almoço, aí o pessoal almoçava um pouquinho antes, né? 11h30 e tal, aí ia para lá. E, normalmente, a gente convidava as pessoas, né? O pessoal das divisões, né? Das incumbências, oficinas também, que a gente era mais profissional do que militar, né? Então, lá na Base Naval do Rio de Janeiro, né, tinha um culto na banda, onde a banda de música ensaiava. É onde foi exatamente que aconteceu a minha conversão lá, com 20 anos. Então, a partir dali, eu já usava eu tocava na minha igreja, mas também lá no culto meio-dia eu tocava. E os anos foram se passando, o tempo foi passando,
mudou para a capela. Conseguimos que o culto na hora do almoço fosse para na capela. Olha, legal. Só que lá era uma vez por semana. Uhum. E, naturalmente, sendo uma vez por semana, concentrava mais gente, a Isso. gente tinha mais, Sim. né, convidava as pessoas e tal. E isso no decorrer de 15, 20 anos. Né? E eu fui transferido, eu pedi transferência. Quando eu pedi transferência da onde eu estava para o centro da cidade, engraçado, né? O centro da cidade é na rua 1º de Março, tem um prédio de 22 andares da Marinha. Né? Aí tem a Igreja Batista da Esperança, do lado ali. Nós começamos a frequentar o culto do meio-dia também. Ela tem o culto do meio-dia também. Só que lá acho que era todo dia. Acho que é todo dia ou três vezes na semana, não me lembro. E, pasme você, eu acabei fazendo parte do grupo de louvor do culto do meio-dia. Nossa, peraí que eu tô da muito igreja, pasma com isso. Da Igreja Muito Batista. pasma. Por da que igreja- será? Da Igreja Batista da Esperança. Entendeu? Mas ela E existe ainda ali? eu acho que ainda existe. Que é na Desde 1º a de época, março? Davi Gomes era o pastor lá, muitos anos atrás. Então, esse culto funcionava ali. Então, concentrava muita gente do prédio. Ele tem um apelido de Espigão, o prédio. Isso. 22 andares do prédio da Marinha, que tem no 1º de Março ali. Se não fala a memória, número 18. Aí o pessoal saía Mais pra dali. perto da Presidente Vargas, E ou não na só o área- pessoal da Marinha, mas o pessoal que trabalhava, os civis que trabalhavam nas empresas Olha, ali, legal, nos o prédios pessoal também. também ia. Ia também. Horário de almoço, No mesmo né? prédio. Bate Que no- benção. No mesmo prédio também tinha o pessoal que se deslocava para lá para o culto do meio-dia. E eu acabei fazendo parte do grupo de louvor dali, porque era improvisado, né? E engraçado. Aí teve um momento que eu tive que também fazer o repertório para os cultos de lá de. Olha, que legal. Então foi enquanto eu estive ali, trabalhando ali na 1º de Março, estava lá ajudando o culto. Então teve um dia que eu tive que sair de vez, né? Aham. E me despedir do pessoal e tal. E a obra de Deus com certeza não parou. Tem outras pessoas lá. Né? Mas Sempre você tem leva alguém. essa experiência com você lá Sim, dentro. sim. Não só ali, mas também nas reuniões, quando não tinha ali acho que eram 2 vezes na semana. Então, tinham outros dias também que nas organizações militares que tinha ali dentro do 1º distrito, também tinha um culto também às 12 horas, do pé da FM, né? Diretoria de Finanças da Marinha e tal. E também no prédio do departamento pessoal. Tem sempre um salão que o pessoal se reúne às 12 horas. Então, na Marinha, o evangelho está sendo pregado, tá? Glória a O pessoal Deus. que às vezes não sabe, mas na Marinha, acredito que em todas as instituições, Sim. né? Seja na Embratel, qualquer setor Onde de tiver trabalho, um crente, vai onde tiver um ter. crente, né? Acho que até na faculdade deve ter. Inclusive a minha filha Juliana, ela compartilhou isso comigo, que tinha um grupo lá que orava num determinado Sim. momento. Então, acredito que em todas as repartições, todo local de trabalho tem um culto na hora do almoço. Graças a Deus. Se você for chamado Aham. para um determinado ministério, exerça o ministério por onde Com você passar, né? certeza, com certeza. Onde É uma você coisa for, que eu né? eu aprendi na Na caminhada cristã, caminhada. né? Porque, não, mas isso você vai pegando assim, ó, aquilo que eu falei da troca, né? Com certeza você também deixou ali dentro daquele lugar tipo assim, deixou um pouco de você ali, influenciou algumas certeza. pessoas. Às Espalhou vezes a bom gente faz e perfume nem mesmo, né? sabe, Do impacto, nem né? sabe que impacto a gente causa. Não, né? é E, verdade. assim, mas os outros causam um impacto em nós também e a gente carrega isso. Né? Mas assim, é uma coisa que é notória. Eu poderia estar em outra igreja. Eu acredito que eu estaria trabalhando na mesma vibe. Sim. Porque aquele negócio a gente não tem como esconder. Inclusive, é uma responsabilidade com Jesus. Né? Se Deus deu o talento, Sim. você tem que colocar Sim. em prática e Deus vai multiplicar. Claro, nessa caminhada a gente continua aprendendo. E outra coisa, nós somos falhos, Sim. temos que estar sempre aos pés de Cristo. Porque o inimigo ele está ao nosso derredor. Nós sabemos que os anjos estão ao nosso redor, mas o inimigo está ao nosso derredor, Com certeza. buscando quem possa tragar, né? Tá Então a gente tem que bramando estar ligado como- E nessa brincadeira toda, é claro que, por exemplo, eu falei para vocês aqui que eu estou no CR. Sim. Primeiro, eu entrei para o CR só para tocar. Tocava e ia embora, deixava minha esposa lá e tal.
E teve um dia que eu fiquei. Porque eu achava que não precisava lutar contra nada. Eu vi que precisava lutar contra a ansiedade, contra a ira. Ira no trânsito, imagina. Você vira tipo Não, pacato tô do desenho abrindo do esse parênteses, abrindo esse parênteses aqui, Sim. né? Fazer uma propaganda do CR, inclusive, eu já até falei, o CR funciona toda quarta-feira, 19h30, Isso né? aí. Roger Túlio 18. Então, eu descobri que precisava lutar contra a ansiedade, ira e outras coisinhas mais, porque nós não somos perfeitos, Sim. né? Não, porque... Não somos perfeitos. Você tem que entender isso e sair da negação e procurar. Então, fecha parênteses. Não, mas é interessante como Deus faz as coisas, né? Você está compartilhando isso, porque você falou que se converteu, né? Ainda criança, aliás, foi criado no berço evangélico, mas aos 21, algo falou, pô, não, peraí, eu não tenho certeza, eu preciso mudar. Mas eu não estava engraçado que eu não estava mergulhado em vício nenhum. Exatamente. Então, não estava fazendo aí eu vou chegar nesse nada ponto, que aí Foi você... só a consciência. A consciência, Exatamente, da mesma forma foi com o CR. Você estava ali e tendo contato com a realidade, você, não, peraí, tem coisa em mim que eu tenho que mudar também. Quem disse que eu não tenho que mudar? E a gente precisa, e Deus, assim, ele cria oportunidades... É justamente essa troca que faz com que você perceba, né? Para nos aperfeiçoar. Porque, né, tudo que Deus faz é com esse propósito, de gerar em nós esse aperfeiçoamento, para que a gente esteja cada vez mais próximo dele, mais parecido com ele. E, assim, voltando a falar da tua trajetória, e como é que você chegou na Carioca, Josi? Como é que foi? Bom, eu estava em Natal, que a Marinha tinha me transferido para lá, e, inclusive, quando eu fui para lá, tem um casal, né, o irmão Rondage, já na Glória, né, Rondage Isabel. Minha mãe entrou em contato com eles, parece que ela já era da Carioca, eu estava lá. Que eu não tinha nada, assim, a ligação que eu tinha com a Carioca era minha mãe que já fazia parte da Carioca. E eles foram um canal para que eu fosse ajudar na igreja a Igreja Batista do Bom Pastor, onde o pastor Natan, que é filho da irmã Isabel, estava lá. E eu acabei... No período que fiquei em Natal, fiquei lá 3 anos lá, auxiliando no Ministério de Adoração lá. No Igreja Batista do Bom Pastor, pastor Natan, que é filho do irmão Dade com a irmã Isabel, irmão do Gediael, sim, né? Sim. E de lá, quando eu saí de lá, né, voltei para o Rio, porque minha mãe estava aqui, minha filha mais velha também estava aqui, Amanda, né? Aliás, vou falar aqui, né? Tem a minha esposa Zilane, minhas 2 filhas, Amanda e Juliana, já estão com as suas famílias, só está lá em casa, só está eu e minha esposa agora. Maravilha. Não tem nada de ninho vazio. É isso aí. Não tenho. Já enchi o ninho. Exatamente. Não tem nada de ninho vazio lá. Porque tem casais que tem pai e mãe que tem essa dificuldade. Então, quando eu voltei para o Rio, eu acabei indo para a igreja onde a mamãe estava, que era a Igreja Batista Carioca. Carioca. 2011 foi quando eu cheguei na Igreja Batista Carioca. Assim, a gente falou da troca, onde você está, você deixa um pouco de você, pega um pouco daquele lugar e daquelas pessoas que você mantém aquele contato. Mas aí você falou do CR e tal, e lá, e eu vou jogar isso para composição. Depois de começar a frequentar o CR, quando você começou a compor, provavelmente você já está com uma outra percepção das coisas, né? Ah, também, com certeza, né? Você já... Inclusive, tem uma canção que nós já cantamos, nós temos cantado na igreja, o pastor Austin, eu costumo dizer que a pregação dele é uma aula, né? É verdade, é verdade. Eu não me lembro se eu já falei isso para ele, mas numa dessas pregações, eu trabalhei um tema na minha cabeça, que Deus continuou o mesmo, Deus não mudou. Ele não vai se lembrar, né? Você lembra da canção, né? Deus. Aí, ó, dá pra cantar os dois, ó. Não. É melhor que eu, não vou né? lembrar o kit do contrato. Inclusive, esse é um outro detalhe. Não, né? é engraçado que começa assim, ó. Vou falar do Josimar, Assim, ó. porque ele é extremamente organizado com os kits de voz. Não, Ele manda assim, ó, você- 2 semanas antes. Minha jovem, boa tarde. Minha jovem, está aí o kit. Estude o seu contrato. De vez em quando, 2 semanas antes, de vez em quando. Não dá pra... Não, que na verdade, na maioria das vezes são 3 semanas antes. Não. 7 Já dias. tem tudo pronto até o 7 final do dias ano, pelo né? menos. Não. Pior que não. Alguma coisa a gente... Então aqui, ó, ela começa a dizer assim, ó. Eu não ganhei o que tanto pedi no momento de aflição, mas sei que o meu tempo não é o tempo do Deus que tem tudo em suas mãos.
Mesmo se o sol não brilhar e o que eu espero não chegar, Deus continuará sendo Deus, sua vontade para sempre se cumprirá. Deus continua sendo o mesmo, confio, pois o mar se abrirá. Deus continua com sua bondade, o que Ele fez, hoje faz e sempre fará. Essa eu já ouvi. Não vou cantar, não. Não, graças a Deus. Então essa aí é uma das mais recentes, assim. E ela surgiu exatamente de uma pregação que eu ouvi do pastor Austin, né? E trabalhamos em cima, não saiu também de um dia para o outro. Sim, não, trabalhada mesmo, bem né? trabalhada, né? É que eu acho que, de repente, é por isso que optam hoje por muita repetição, porque dá trabalho. Né? Todo um labor, é todo um processo de você elaborar a letra. E eu lembro que, há um tempo atrás, a gente viu o Bené Gomes, né? E ele falando também sobre o processo criativo, sobre a forma como Deus fala com ele. E o louvor, ele contou a experiência que ele teve quando ele compôs aquela Aliança no Senhor, que foi depois de uma decepção muito grande que ele sofreu. E Deus deu o louvor para ele, no momento que ele estava orando, pedindo ao Espírito Santo que o ajudasse a perdoar a pessoa, né? E aí ele foi mais ou menos isso, ele chegou e compôs e tal, e no dia do culto ele cantou, e ele abraçou essa pessoa. Então, assim, quando Deus te dá algo, isso gera uma cura, né, Josi? Assim, começa em quem está compondo, e isso é derramado para a igreja. Acho que isso é um grande privilégio também, né? Sim, com certeza. E a canção tem que tocar na gente primeiro. Exatamente. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, olha, nem sempre, quando está se deslocando para a igreja, você está com aquela coisa, né? Mas às vezes você chega lá com uma cabeça meio, né, desfocada, mas quando a gente entra na presença de Deus, começa a ouvir os louvores, a palavra, uma oração, aí a gente começa a entrar na atmosfera da adoração. Tem que ser assim, e deixar as coisas, aquelas coisas que estão nos preocupando do lado de fora e entrar na atmosfera, porque senão não dá. Até brinco com o pessoal, né? Pessoal, eu não fico olhando quem está errando, senão não entra na atmosfera da adoração. É verdade. Né? E é claro que no ensaio depois a gente dá um... Tu não perde a memória, né? Não, mas assim... mas não pode, no dia esquece. No ensaio é momento para isso, tem que estar ligado, tem que estar ligado para Deus, o Espírito Santo de Deus operar primeiro nos nossos corações, né? Com certeza. Através da gente, Deus vai levar o louvor à igreja. Aliás, Deus é a plateia. A plateia é só Deus, não é a pessoa... Os irmãos estão sentados. Isso é uma coisa que sempre... Isso que eu procuro, que são todos que estão adorando a Deus, não é? Exatamente, tipo, o pessoal não está ali para... Você não está servindo as pessoas, está servindo a Deus. Obviamente que a gente serve as pessoas, mas ali não na adoração ali é todos juntos... Oferecendo, cada um do seu jeito, oferecendo, né? E uma coisa eu falo para vocês, eu quando estou lá embaixo, uma coisa eu sempre pedi a Deus, Senhor, tira esse negócio da minha cabeça, há muitos anos atrás, tira esse negócio da minha cabeça de ficar olhando a performance de quem está cantando. Eu tenho que esquecer isso e entrar na atmosfera da adoração. Estou sentado lá, junto com a pessoa que está louvando lá em cima. Não importa se a pessoa errou uma letra, então desafinou. Tá? Eu tenho que, no momento ali, eu posso até... É claro que a gente não é surdo, né? Com certeza, Mas a gente tem que se desprender dessas coisas. Deixar esse lado julgador um pouquinho. Porque todo músico, mais crítico, canta, né? Mais pessoa crítico, que canta, mas então a gente tem que deixar isso aí um pouquinho de lado. E o cara lado. quer fazer o melhor possível, né? Eu estou sentado lá, eu estou olhando, estou prestando atenção na performance da cantora, do cantor. Não, eu tenho que entrar na atmosfera da adoração e adorar a Deus junto com ele, junto com aquele cantor, esquecer essa situação. Né? Senão... Porque o cara participa do louvor, às vezes, como ele participa do culto. Ele assiste, sabe? Ele assiste o louvor, ele assiste o culto, mas, na verdade, ele tem que prestar o culto e ele é um adorador como o cara que está lá em cima. Ele só não tem aquele chamado de ir lá, né? De subir, de pegar o violão, de cantar e tal, né?
Até porque as cadeiras são de ferro, que nem eu brinco, né? Jogar Não vai lá, cantar, não. Digo, se eu subir, cara, as bíblias grandes pra caramba, Não, já vi vai você. voar tudo em mim. Eu já vi você tocando violão, você tem... Não, eu só... Não, tem um... Leva jeito. Aí, viu? Não, Viu? eu finjo bem pra caramba. Me enganou? Não me enganou, não. Não, mas você falou uma coisa que é verdade, assim, uma coisa que, né, eu tô ali no Ministério da Adoração, né, com você, e das primeiras vezes a primeira vez que eu participei do louvor foi no dia que tava contigo, inclusive. E aí eu lembro da primeira oração que você fez, né, que eu nunca, né, a gente nunca tinha ficado juntos ali naquele momento, e você falou isso, você sempre fala isso, né, que o único espectador ali é o nosso Deus, ele é a única plateia. As pessoas, quando estão ali, cada um de nós tem que ter no coração esse desejo sincero, porque a Bíblia diz que ele procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então, se a gente chega lá nessa intenção de receber, não, quem será que tá? Ih, fulano tá no louvor? Não. Não tem que ser esse o espírito. Sim. A gente está ali como igreja, como família, né? Pra gente fazer algo juntos, né? Aquilo que você fala, né? Que o Deus é nosso, né? O pão é nosso. O Pai é nosso. Então, no momento que a gente está ali no culto público, é nosso. É a nossa adoração. É a nossa... E é tão legal quando todo mundo vem junto. Nossa, é lindo demais. É negócio que você falou de deixar lá fora. Você chega cheio de problema pro trânsito, não sei o que, aquele monte de preocupação. Começou, você deixou tudo. E há momentos e há momentos, há dias e há dias, né? Mas às vezes tem aquele dia em que parece que tá todo mundo, parece que tu sintonizou aquele rádio velho e pegou perfeito. Né? Aquele bombril na antena que você ajeita a imagem perfeita. A pessoa, você vai dirigir, junto. você tá chegando na igreja para dirigir o louvor e tal, mas tá chegando, tá correndo para ver se chega pelo menos um tempo hábil para você passar o som e tal. Você chega na rua, não tem vaga, aí você vai olhando, vai começar a ficar estressado, né? Não, aí o Aí diabo tu faz vai lá, a festa, né? Tu vai lá para... Então, tem O que pedir inimigo muito faz a a Deus festa para... desse jeito, né? né? Tem que pedir muito a Deus para... Com certeza. Aí você chega mais à frente, 200 metros e nada. Tem que vigiar e orar mesmo. Porque... respirada, aí chega lá... Não, porque a circunstância, a gente não pode deixar com que a circunstância tire a gente do foco, né? A gente está indo para a igreja, adorar a Deus. E outra coisa, eu sempre costumo dizer que a nossa adoração no templo é consequência do que a gente faz na semana. Com certeza. Outro dia eu estava falando com a minha esposa, Zilane. Gente, eu fico pensando assim, eu não estou fazendo nada. Se eu for pensar assim, porque Jesus falou, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Fazer discípulos. Essa mensagem, às vezes, quando vem... Eu tenho uma coisa, eu fiz uma enquete uma vez com ela, eu falei, vem cá, tem uma foto aqui. Uma foto do cantor, lá no púlpito, na igreja. Aí tem uma foto dele na praça, cheio de gente não crente em volta. E aí? Onde que ele está cumprindo mais a missão nesse momento? Não estou dizendo que não está cumprindo a missão no tempo, não é isso. Não estou falando isso. Mas eu também não posso ficar só dentro das quatro paredes. Uma coisa que vem batendo no meu coração. Inclusive, vamos tentar colocar isso em prática, junto com a galera. Entendeu? Uma ideia que vai parando a nossa mente assim, pairando, mas tem que botar em prática. Já responde aquela pergunta que a gente sempre faz no final, daquilo que Deus tem Ainda colocado no seu coração. Não, isso é uma. É uma que eu não posso ficar tão parado assim. Claro que por onde a gente passa, na vizinhança, tem sempre um papo que você está dialogando com o porteiro, aí você fala de Jesus, isso acontece. Com o vizinho, beleza. Mas nós temos que fazer algo mais assim, coletivo, né? Que abranja que pelo de repente menos, um ministério X, um ministério Y. Que pelo menos dê numa vida... fora das quatro paredes. Numa vida ainda não transformada. Isso é algo que constante. Isso é algo constante. Que eu tenho certeza que mais pessoas vão ser alcançadas no nosso bairro, né? Com certeza. Nosso bairro. Eu estou falando isso aqui porque realmente esse negócio veio aqui no meu coração, né? É uma cobrança. É uma cobrança que eu faço para mim mesmo e que o Espírito Santo de Deus faz. Não só comigo, mas com todos nós, né? De repente fazer algo mais intencional, né? Separar um tempo, planejar algo. Porque eu me vi assim esse mês, eu fiquei pensando, esse mês, fui domingo para a igreja, fui quarta-feira, fui quinta-feira para a célula. Tudo bem, teve momentos que eu falei, de repente, de Jesus para
um caixa de mercado. Sim. De vez em quando a gente, né, tem que fazer isso. Mas eu sinto falta dessa coisa mais coletiva, Não, né? e como Coletiva. você sempre, Deus sempre de alguma forma pegou o seu dom, que é a música, e usou isso para o reino de alguma maneira. E você, de repente, está querendo fazer isso também, pegar esse seu dom e usar nesse propósito, né? Eu entendi. Porque, tipo assim, dentro da Depois igreja ali, você meio que aperfeiçoa os que já foram transformados. Mas há Sim. pessoas, como você falou, na praça, que eles ainda não foram transformados. É só um Talvez o exemplo, dom né? seja Só um Sim. exemplo. Sim, Por sim, exemplo, não. Eu pode digo assim, ó, há pessoas que ainda não tiveram a vida transformada por Jesus. Uhum. Dentro do templo, você já tem pessoas que foram transformadas por Jesus e estão sendo aperfeiçoadas. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, eu fiquei tão feliz. Uma vez eu peguei o violão, aí eu estava com o violão na mão, estava no meu condomínio, lá, o condomínio é enorme, tem 33 blocos. É um condomínio antigo, né? Então tinha umas crianças, lá, tinha umas 5 ou 6 crianças. Eu estava com o violão, aí, tio, na época ainda me chamavam de tio ainda, não era avô. Agora não. eu vou voar, né? Não, mas não me chamam de tio ainda. Eu tô ficando. Não, é legal. Eu não esquento não. Aí eu parei com o violão, comecei a cantar um bocado de canção. Aí eu contei a historinha de Jesus. Gente, elas ficaram assim, né? A criança Aí o meu adora. primo morava na época lá, Aham. era até da igreja, saiu há pouco tempo, o Andros, não sei se... Não, mas o nome é comum, a gente já Aí ouviu o eles nome dele. filmaram, depois mandaram, eles me pegaram de surpresa, sabe? Que filmaram sem te ver, né? Saber, né? Depois mandou para mim, rapaz, e as crianças ficaram assim, felizes, né, da historinha, das músicas, né? Cantei a música do Edson Danese, Ah, que entra na legal. minha casa, né, e tal. Aham. E, quer dizer, uma experiência muito boa, que eu sinto que eu posso repetir, fazer algo mais... né? Intencional mesmo, assim, né? Intencional, entende? Tipo, é só um exemplo, né? Só uma... Sim. Mas até, de repente, tudo Deus não faz nada É. à toa. Alguém ter filmado você, fez você ver e tipo, caramba, que legal, né? Então, assim, É possível. é possível, algo simples que dá um fruto. E você vê, acho que a gente estava falando esses dias aqui, acho que foi com a Camila, que as pessoas estão sedentas. Né, estão famintas. E até o Fabiano fala, quem está com fome, né? Come qualquer coisa. Come o que tiver. Então, Aí assim, se você oferecer algo ruim, ela vai se alimentar daquilo. mas quando você oferece algo que você teve aquele trabalho, uma comida bem preparada, é diferente, né? O evangelho é aquilo que vai matar a nossa fome eternamente. Então, e uma criança, você já levando ela para o evangelho dessa forma, ela tendo um adulto, outra coisa também, você falou isso, né? Da criança em si. As crianças, às vezes, eu tenho notado que elas têm andado muito solitárias de adulto, porque natural dos pais naquela correria e tal, muitas crianças não têm um adulto que dê atenção para elas. E, de repente, você se coloca ali naquele papel de ensinar a palavra de Deus, isso vai marcar muito. Alguém que parou e deu atenção para ela. E foi mais através da música, né? Melhor ainda, Exatamente, criança gosta de melhor música. ainda. É. E assim, a gente já indo, costurando pro final aqui, foi o que a Manuela falou. Qual plano, qual projeto, qual desejo ainda que você ainda vai realizar, quer botar em prática? Já mais ou menos, já teve uma ideia, um insight, assim, mas assim que queima no seu coração e você ainda não pôde exercer, né? Tem desejo e sonho. Desejo é aquilo que a gente tem que palpável, né? Sim. Isso. Que a gente pode alcançar. E o sonho é aquilo que Que tá um pouquinho, né? que mesmo, depende mesmo esticando a mão não chega lá. Então, tem essa diferença, né? E tem os pessoais. Mas eu penso assim, agora que eu estou aposentado, só tenho minha esposa, pegar o carro e viajar, assim, dentro do país, até dentro do estado, coisas que a gente... Dentro do estado, lugares que a gente nem conhece, dentro do próprio estado. Né? Isso é uma coisa pessoal, né? Agora, eu tenho assim... Outro dia eu estava pensando, caramba, uma caixa de som, pegar um outro camarada que tem um dom da palavra, não é só eu e ele, uma caixa de som, pedir permissão naturalmente à autoridade competente, né? Num lugar no Meyer, né? Uma caixa de som, levar as canções, caprichar, né? Fazer com excelência aquilo que Deus nos deu, levando as canções e esse outro irmão, de repente, trazer uma palavra. Eu já pensei nisso, só com, sabe? Isso é um caminho que Deus está te dando, não, né? Isso é uma coisa que está assim, um desejo, é uma coisa Sim. que é alcançável. Sim. Né? É possível, né?
E a outra, eu tenho, por exemplo, uma mistura de sonho com desejo, porque às vezes a gente pensa que é alcançável, às vezes É um sonhejo, mistura de sonho com desejo, é um sonhejo. Eu penso, por exemplo, eu penso assim, na Carioca, fazer eu estou comentando com você, uma canção autoral. Carioca, Igreja Batista Carioca, a Igreja Batista Nova Jerusalém? Sim. Fazer uma música só assim, É autoral. possível. Nós temos capacidade para isso. Temos. E botar lá, seria seminar o nome da Igreja Batista Carioca, entende? Sim. Uma canção bem trabalhada, com excelência vocal, instrumental, né? Existem vários estúdios para isso. Junta o estúdio com ao vivo, juntando o pessoal, um pessoal ao vivo, cantando ali, aquele... Não o público, mas vamos chamar de público. Sim. E mais o pessoal, igual esses vídeos que nós vimos, a gente vê a gente vê lá no YouTube, principalmente no YouTube, eles lançam uma música, e daí 6 meses lançam outra, e de repente deixa aquela música ali, entende? Sim. É uma maneira também de divulgar, né? Entra em contato com o YouTube para poder ele potencializar, monetizar, exatamente. Então, isso é um sonho, porque mas ele é quando não depende só de, né? Primeiramente de Deus, né? É verdade. Sim. Isso é uma. Mas para começar, a gente tem que cantar as músicas autorais. É verdade. Sim. Vamos. O Rusto Gonçalves fala que a maturidade de uma comunidade se dá com a produção própria. Começar cantando lá no interior da igreja, no seio da igreja. Sim. As canções autorais, para que a igreja conheça. Sim. E Não, futuramente... Você falou um negócio de ir pra rua com um violão e uma caixa de som. Uma caixa, eu tô falando pouca coisa. Eu não vou fazer a propaganda de qual marca de violão que tem, mas ele tem a caixa já acoplada. Que ele tem ainda o chorus, tem um reverb. Que é violão? No próprio, eu vou te mostrar depois no próprio violão. Você toca, parece que tem uma caixa de som saindo de dentro. Caraca, Eita, é o muito cartão legal. de crédito de alguém vai Aquilo ali chorar. na mão aqui. dele já era, né? Cartão de crédito de alguém vai chorar. Não, isso aí. Agora imagine não só 2 pessoas, mas um grupo, constante, uma vez por mês, fazendo um determinado lugar, orando pelas pessoas e... Sim. As pessoas que precisa de oração, um grupo aí orando. Um trabalho para de quem sair quer das orar. 4 paredes da igreja, né? Assim, Sim, de você, O né? Rodolfo rompendo a barreira do templo, né? É isso mesmo. Eu nunca parei assim para falar isso assim publicamente, né? Mas é uma coisa que é uma nossa missão, né? A missão que Deus, que Jesus deu para nós, né? Com certeza, com Esse é um certeza. tipo de missão urbana, né? De ir pra rua e fazer esse... E eu creio que se Deus está colocando isso no seu coração para que você até fale isso, assim, sendo 2 malucos aqui que gostam. Eu gosto que eu sou inserido no cap claro, dela, com né? certeza. O laudo é o mesmo. Se olhar o QR Code aqui do laudo, é igualzinho. QR Code aqui, assim, Quem dos 2 é mais 440 aí? Como assim? 440, você falou o quê? Volts. Não, eu sou quietinho. O Fabiano é mais agitado que eu. Tá. E tem a Clarice também, né? Tem a minha filha que, caraca, pegou um pouco dos 2, né? É mesmo? Aí, então equilíbrio, né? Dá aquele... Tá equilibrada, né? Que endereço de filho é uma coisa assim que você se reconhece nele ali, fazer. E outra, você reconhece o seu defeito no filho. Você olha e diz, caraca, ela tá fazendo que nem eu. Caraca, não posso nem reclamar, né? Não posso reclamar, exatamente. eu não tenho moral nenhuma para dizer nada. Ultimamente, né? E assim, a gente vai caminhando pro final e a gente sempre fala para deixar um recado para quem está nos assistindo, mas o recado para quem está assistindo você pode fazer com uma música também, ou os dois. Dizer, tocar e... Então vou deixar um recado, já que estamos na semana, né, onde Jesus foi crucificado, a gente lembra, né, da crucificação de Jesus e da ressurreição, que é a notícia mais importante. Amém, né? a boa nova, glória a Deus. Em Jerusalém, o grande rei Jesus entrou para terminar o que o Pai lhe confiou. Logo foi traído, preso, levado como réu, acusado por dizer: sou filho de Deus. Humilhado, machucado foi no caminho do Calvário.
levou a própria cruz, onde foi crucificado. Mesmo quase morto, humilharam-no ainda mais, o mataram sem saber que era o Rei da Paz. Foi por você que Deus se fez mortal. Foi por você o sacrifício sem igual. Foi por você, também por mim, que Ele se deu e foi fiel até o fim. Foi por você que Deus se fez mortal. Foi por você o sacrifício sem igual. Foi por você, também por mim, que Ele se deu, que Ele se deu, que Ele se deu e foi fiel até o fim. Glória a Deus. Glória a Deus. Foi por Glória a você, Amém. também Amém. por mim, Graças a Deus. Amém. Por que todos Ele nós. se deu e foi fiel até o fim. Amém. E a má notícia é que Ele ressuscitou. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Você entendeu? Então, o recado está dado. Espero que você tenha sido edificado e creio de fato que você foi. Então, leve o que foi dito aqui para o seu coração, para a sua vida e fique firme com Jesus. Venha para Jesus se você ainda não o conhece, porque não há outro caminho, não há outra forma de se viver. Existe um lugar para você. Amém. E esse lugar é ao lado de Cristo, aos pés de Jesus, como disse Josimar aqui. E, como diz pastor Washington, vem ser feliz na Carioca. Que Deus te abençoe, meu irmão. Amém. Amém.